No ar, mais um episódio do Soul Podcast, mais uma vez, um especialista aqui presente. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, roda a vinheta. Mais um episódio do Soul Podcast no ar, e antes de eu apresentar meu convidado, eu preciso agradecer ao nosso parceiro oficial, a eMove Digital, que fornece aqui para o Studio For You essa tela interativa que vocês podem ver aqui no nosso cenário. Ela é uma tela interativa, ou seja, você consegue projetar todas as suas apresentações e ainda escrever em cima dela, ter essa parte dinâmica na apresentação. Então, se você quer gravar um curso online, dar uma aula, ela é fundamental, ela eleva o nível do seu infoproduto. Então, siga a eMove Digital e muito obrigado ao pessoal da eMove por essa parceria com o Studio For You. Recado dado, eu vou apresentar o meu convidado, Edson Fernandes. Muito obrigado por ter vindo. Ele é fundador e CEO da Digitrix, uma empresa que presta assessoria de gestão estratégica em tecnologia da informação para pequenas e médias empresas. Edson, muito obrigado por ter vindo, é um prazer te receber aqui no Soul Podcast. Gabriel, obrigado você, tamo junto. Tamo junto. E aí, tranquilo? Tranquilo. Vamos começar já falando um pouquinho da sua história. Você é daqui de São Paulo, de onde você é, como é que foi a infância do Edson? Vamos lá, nós temos quantas horas aqui? Ah, tem? 3 horas? Tá à vontade, tá à vontade. Tô brincando, brincadeira. Bom, sendo bem sucinto, bem rápido, eu vim do interior, né? Vim da roça, trabalhei com meu pai até 16 anos na roça, e com 16, 17 anos chegamos em São Paulo, e como todas as pessoas que vêm de classe mais simples, né? A gente chega em São Paulo, meu pai foi trabalhar como zelador de prédio em São Paulo, me tornei, meu primeiro emprego foi empacotador em supermercado, acho que hoje nem existe mais, chamava Jumbo Eletro, ficava no Alto da Lapa, foi meu primeiro emprego. Uhum. E lá eu comecei a minha carreira de trabalho, comecei a trabalhar, buscar ajudar minha família. E num dado momento ali da minha jornada, comecei a trabalhar em banco, eu trabalhei como contínuo em banco, e de lá, por influência do meu pai, por alguns amigos, eu acabei indo trabalhar no Albert Einstein, né? Fiquei alguns anos no Albert Einstein, lá eu já trabalhava na parte de controladoria, e lá foi quando eu tive meu primeiro contato com TI. E por influência de alguns amigos, eu comecei a prestar atenção naquilo, falei, poxa, isso aí é o que pode ser o futuro, né? E eu sempre gostei muito de desafios, e era muito desafiador na época para mim, estudar uma área que não era muito ainda em evidência como é hoje, né? E eu comecei a estudar, fazer faculdade na época do Albert Einstein, e não demorou muito, eu consegui um estágio numa empresa de TI para ficar alocado dentro da Perdigão, né? Então ali eu comecei a minha história de verdade na área de tecnologia. E lá eu fiquei por muitos anos, para resumir, lá eu saí como gerente geral de infraestrutura de TI da Perdigão. E em 2003 para 2004 eu tinha um sonho muito grande de ser empreendedor, e com o apoio da minha esposa, eu saí e comecei a empreender. Então, ou seja, eu comecei a empreender na área de tecnologia de 2003 para 2004 para cá. Essa hoje, a Digitrix, é a minha segunda empresa. Então, essa é um pouco da minha jornada, assim, bem rápido. Você já está, então, aí no mercado da tecnologia há mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Caramba, e o quanto isso mudou nessas 2 décadas? Cara, mudou muito. Na época, quando eu trabalhava na Perdigão, nossos links de internet eram discados. Uhum. Então você imagina o seguinte, tinham várias unidades da Perdigão que ficava espalhado pelo Brasil, e num dado momento eles ligavam para nós e falavam assim, olha, vamos ligar o link que eu preciso faturar. Então os links eram links discados, né? Então você literalmente ligava os links, né? Estabilizava os links para que as unidades pudessem fazer o seu faturamento. Uhum. Hoje um negócio desse é impensável, né? Sim, eu lembro, você falou da internet de escada, eu lembrei lá atrás, eu molequinho ligando o computador de casa e fazia aquele barulho. Pi, 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 isso aí. É engraçado, né? Demorava pra caramba pra você conseguir acessar alguma coisa. Hoje a gente mudou muito, absurdamente, né? Então as coisas foram evoluindo naturalmente. Nós vivíamos, lá no passado nós tínhamos um conceito de
de distribuição da computação na época, né? Então começou a onda dos PCs, né, distribuídos, né? Então não tinha a nuvem sempre existiu, mas ela não tinha esse formato hoje como nessa linha que nós temos hoje. Então eu sempre falo, a TI a gente sempre teve nesse formato que nós temos, só que a gente não sabia fazer direito. Hoje nós sabemos fazer nuvem. Então nós estamos sabendo fazer, nós temos poder de computação, coisa que na época nós não tínhamos. Então nós voltamos novamente a perceber que quando a gente cria uma nuvem, nós temos mais benefícios, a gente consegue produzir mais, ter mais processamento, mais capacidade de conectar os dispositivos nas pontas. Então é natural, a gente vai evoluindo, da nossa essência, errar, aprender, né, ir acertando, voltar. Quer dizer, lá no passado nós fizemos nuvem, lá, né, 70, na década de 70, 80 já existia nuvem. Na Perdigão, para você ter uma ideia, nós tínhamos na época, era todos servidores centralizados. Nós tínhamos que chamar de terminal burro nas pontas, que eram os monitores verdes. Ou seja, era uma nuvem. Né? Só que depois a gente distribuiu essa nuvem para PCs, os notebooks que nós temos hoje com tanta potência. Só que agora nós percebemos que dá para compatibilizar as duas coisas. Eu posso ter poder de processamento dos notebooks, mas a maior inteligência está nas nuvens. Né? Então houve muito, isso possibilitou essa explosão que nós temos hoje de inteligência artificial das IAs aí. Legal. Edson, se você pudesse definir de uma maneira simples, TI, tecnologia da informação, para uma pessoa que todo mundo já ouviu falar disso, todo mundo é familiarizado com a sigla, mas se você pudesse definir o que é tecnologia da informação? Gabriel, tecnologia da informação é uma ferramenta, né? São recursos computacionais que uma empresa precisa para poder entregar serviços e produtos para os seus clientes. É mais uma ferramenta, é um meio de suporte. Então você tem os seus notebooks, impressoras, o seu link de internet, né? Você tem todo um conjunto de recursos computacionais que é a tecnologia da informação. É que a tecnologia da informação ela é muito ampla, né? É uma caixa muito grande que cabe muita coisa dentro dela. Né? Então dentro da tecnologia da informação você tem infraestrutura, você tem nuvens, você tem IaaS. Então são todos recursos computacionais que você precisa para conduzir o seu dia a dia, a sua rotina. Né? Seja do aspecto pessoal ou empresarial. Legal. É normal você estar com um relógio, você está com a tecnologia da informação. Né? Ou seja, ele está processando informações em relação à sua saúde, por exemplo. Então, é uma tecnologia da informação. Então, é o conjunto de recursos computacionais digitais que você usa para poder ajudar no dia a dia. Legal. Muito boa essa explicação, hein? Às vezes a gente não para pensar nas terminologias, né? E muito boa a explicação, Edson. Me diz uma coisa, vamos pro teu lado empreendedor. Você comentou que teve outra empresa antes da Digitrix. Conta pra gente como é que foi esse processo. Primeiro, esse processo de decidir empreender. Você explicou que a sua esposa foi uma grande influenciadora tua ali, né? Como é que foi essa decisão de, vou empreender? Quais foram as dificuldades que você já enfrentou de cara? Gabriel, até um momento, foi um momento bem, eu vivi um momento recente bem complicado, né? E como é que funcionou tudo isso? Em 2003 eu me casei, né? Eu sou viúvo, né? Então eu perdi a minha esposa em 2020, né? A Eliane que me apoiou sempre, eu a perdi em 2020. Então como é que foi um pouco dessa história? Em 2003 para 2004 eu tinha essa vontade de empreender, e eu tenho alguns grandes amigos, que se tornou até padrinho de casamento meu, são grandes amigos mesmo, virou meus irmãos, né, uma pessoa assim, são pessoas incríveis na minha vida. E eu chamava essas pessoas para poder empreender comigo. Falei, poxa, vamos montar uma consultoria de TI. Eu tinha já essa vontade, eu queria trabalhar de uma forma que eu pudesse transformar a vida das pessoas. E usar o meio, usar a tecnologia para isso. Tanto é que essa é a missão da Digitrix hoje, transformar pessoas em negócios. Eu não tinha tanta intenção, eu não tinha essa intencionalidade toda, mas eu tinha já um desejo de empreender. E eu falava com eles, né? Vamos sair, vamos montar uma empresa de consultoria, você é muito bom nisso, eu sou bom naquilo, você é bom. Pô, a gente vai ajudar, a gente vai juntar algumas diferenças de competências diferentes e a gente pode fazer um jogo legal, criar uma empresa bacana. Mas claro, cada um tem seu contexto, tem seus medos, suas crenças e não queriam fazer isso, tomar essa decisão.
E a minha esposa, a Eliane, já era uma pessoa muito empreendedora. Ela já tinha essa veia empreendedora e já trabalhava fazendo palestra para o setor jurídico. Tanto é que eu tenho muitos clientes que são advocacias, né, muito por influência dela, ou seja, melhorou meu network nesse sentido. Então, quando foi 2004, com a ajuda dela, eu decidi. Falei, eu vou sair e vou montar uma empresa. O meu primeiro contrato, se você ter uma ideia, meu primeiro contrato de tecnologia, esse cliente é meu amigo, ele sabe, né, no dia que ele assistir isso aqui, ele vai saber que é ele. Eu paguei R$290 por mês, ele pagava R$290 por mês de contrato para mim. Então você imagina o choque que eu tive. Né? Trabalhava com um budget bem grande na Perdigão e daqui a pouco meu primeiro contrato R$290. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Me deu desespero, quase entrei em depressão, mas aí com a ajuda, né, de alguns amigos, falou, olha, empreender é isso, empreendedorismo é isso. Né? Você tem que visualizar algo grande, o começo vai ser difícil, só que eu não imaginava o quão difícil seria. Mas segui. Conclusão, né? A gente foi andando. A minha última empresa, até então com a Eliane, nós chegamos a ter uma empresa, um porte muito legal, né? A gente conseguia ter um sucesso muito bacana, mas por N motivos a gente, né, não conseguiu manter. E eu comecei a fazer um spin-off dessa empresa, comecei a projetar em 2018 para 2019, projetar a Digitrix com a ajuda do meu sócio, Rafael Fontes. Ele vai assistir também depois, com certeza, esse podcast aqui. E a gente começou a projetar a Digitrix para poder seguir o nosso sonho, seguir o meu propósito, que é o que de verdade é o que me move, transformar pessoas em negócios. Né? Que na verdade é transformar pessoas, né? Então, transformar pessoas, naturalmente eu estou transformando os negócios, né? Então, se você olhar lá na Digitrix, no dia que você tiver a oportunidade de ir lá, você vai ver que está nas paredes lá, né? Nós transformamos negócios e pessoas, porque tudo são pessoas, né? Então, funcionário, a moça da limpeza, do café. Então, quando eu consigo fazer a nossa empresa andar, se a gente conseguir ir para um novo patamar, eu estou transformando as pessoas. Mas, acima de tudo, eu também estou me transformando. Eu estou aprendendo nesse dia a dia. Então, esse é um pouco do que eu acredito em termos de empreendedorismo. Transformar as pessoas, fazer do nosso espaço que eu consigo, né? É muito de dentro para fora, melhorar a vida de quem está comigo, né? Bacana. A Digitrix hoje, ela acabou se tornando então uma evolução dentro desse processo seu no empreendedorismo. Exato, porque assim, hoje eu tenho muita clareza nisso. Então lá em 2003, 2004, quando eu queria empreender, às vezes eu não sabia o porquê que eu queria empreender, né? Eu queria empreender porque eu queria impactar. Eu queria impactar na vida da minha família. Eu acredito que sempre é de dentro para fora. Eu primeiro preciso me ajudar, estar bem, ajudar as pessoas que estão em minha volta e assim eu vou aumentando como se fosse uma cebola. Né? Eu vou acessando novas camadas, né? Para que eu possa impactar o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, sei lá, hoje eu tenho lá dentro da Digitrix entre 30 a 40 pessoas. Então são 30 a 40 famílias que de alguma forma eu estou impactando. E eu tenho uma grande responsabilidade nisso. Sim. Então todos os movimentos que nós fazemos lá dentro da Digitrix, ele tem que ser muito intencional. Porque dependendo de como eu faço isso, eu estou desempregando 30, 40 pessoas. Eu estou causando um impacto negativo em 30, 40 pessoas. O contrário também é verdadeiro. Se eu tomo decisões mais assertivas, se eu crio um ecossistema em volta da Digitrix mais consciente, mais intencional, que potencializa aquilo, eu estou criando possibilidade para as pessoas. Eu estou criando opções para que as pessoas possam realizar seus sonhos. É verdade. Né? E eu acho que vai até além, se você parar para pensar, não só nos colaboradores, mas seus fornecedores, seus clientes, né? Quantas vidas que a gente não impacta com o negócio? Porque eu penso assim, quando você fala transformar negócios de pessoas, como a gente está falando num viés de negócio, por que transformar negócio de pessoas? Porque eu também penso no empreendedor. Então eu imagino que do outro lado tem lá uma advocacia, uma contabilidade, uma empresa de arquitetura, uma construtora pequena. A gente atende pequenas e médias empresas. Por trás dessas empresas também tem sonhos, tem outras pessoas. Então, se nós estamos atendendo no dia a dia essas empresas, esses negócios, não podemos esquecer que do outro lado tem pessoas. Sim. E essas pessoas vão ser impactadas pelo nosso serviço. Elas podem fazer melhor com a nossa ajuda.
né, a gente tem uma relação de confiança com nossos clientes. A base é a relação de confiança, como você tem com o seu contador, com a advocacia. O nosso princípio é a relação de confiança. A partir disso, você constrói o resto. Então, se eu tenho essa relação de confiança com o cliente, eu também tenho a responsabilidade de pensar que eu não presto só um serviço para ele. Eu sou um agente transformador. Eu também estou ajudando ele a melhorar o negócio dele. Porque se ele tem um prestador de serviço ali, um parceiro, que está com ele no dia a dia, que presta um bom serviço, que mostra para ele novos caminhos de tecnologia, novos caminhos de empreendedorismo, que ele possa aprender comigo também, com os meus movimentos. Nós estamos aqui em função de um movimento, de um ambiente. Então, eu estou levando isso para o meu cliente também. Eu não quero que ele nos enxergue somente como uma empresa que dá um suporte de tecnologia para ele. Não, eu quero que ele me enxergue como um parceiro tecnológico. Que ele olhe e fala, caramba, eu quero estar perto da Digitrix, eu quero estar perto do Edson, eu quero estar perto do Rafael, que são pessoas que eles estão buscando sempre melhorar. Eu quero seguir essas pessoas, eu quero estar com eles, porque eles, de certa forma, vai me trazer alguma coisa positiva. Eu vou aprender com eles também, seja através da tecnologia, né, que é o princípio da nossa relação às vezes, mas também uma boa prática de gestão, uma boa prática na cultura, na própria missão. Tanto é que eu recebo muitos clientes dentro da Digitrix, eles vão lá nos visitar. Então eles vão lá tomar um café com a gente. A Digitrix nós temos todo um espaço lá para receber os nossos clientes, para que ele chegue lá e fale, caramba, muitos falam assim, eu não esperava que vocês... Eu achava que ia chegar aqui, tem um monte de máquina. Um escritório. Um escritório, né? Chega lá e fala, nossa, tem uma experiência diferente. Fala, não, aqui é um lugar para a gente receber os empreendedores. Legal. Né? O papo é de empreendedor. O que nos une são as mesmas dores. Né? É o que nos conecta, são as mesmas dores. Tanto é que aqui no backstage aqui o pessoal tava, você gosta de falar de tecnologia? Não, eu não gosto de falar de tecnologia. Eu gosto de falar de coisa que nos conecta. Às vezes tecnologia não vai nos conectar. Às vezes eu vou falar com um advogado, você começar a falar um monte de situações jurídicas comigo, eu vou perder o interesse pela conversa. Sim. Né? Mas se a gente começar a falar de empreendedorismo ou de outro assunto qualquer, viagem, sei lá, qualquer outro tema, talvez vai nos conectar melhor. Então quem é que tem saco para ficar ouvindo um cara falar de tecnologia, falar de IA? Às vezes não faz sentido. Sim. Então a gente precisa entender a linguagem do nosso cliente, do nosso público, para a gente poder se conectar melhor e o que faz sentido para ele. Legal. Não para mim, para ele. Acho que aí você já deu de cara aí um grande diferencial da Digitrix, né? Esse teu olhar, e imagino que do teu sócio também seja semelhante, de olhar muito mais o lado humano do que a parte técnica, né, da coisa. Hoje a Digitrix, ela faz... Qual tipo de serviço ela presta, já que a gente já está falando, né, bastante nessa área? Qual tipo de serviço ela presta, tanto da parte tecnológica, quanto esse algo a mais que você relatou aqui pra gente? Gabriel, a gente se orgulha muito. Para mim é o seguinte, empreendedorismo não tem atalho. Né? Para você se dar bem em qualquer negócio, não tem atalho. Né? Você precisa de processo, você precisa de tecnologia e de pessoas. Então, claro, tudo isso alinhado, esse tripé alinhado, uma boa gestão, uma boa governança e uma cultura adequada ali. Mas o nosso maior diferencial, o que nós fazemos hoje na Digitrix? Nós somos, da mesma forma que você tem uma contabilidade, tem uma advocacia para cuidar desses temas. Então, tudo que é jurídico, você tem um advogado, você tem uma advocacia lá que você vai cuidar para você desse assunto, para te deixar tranquilo em relação a isso. Sim. Mesma coisa, uma contabilidade. Nós também, nós temos lá nosso escritório de advocacia, que é um grande parceiro nosso, que todos os temas jurídicos eles cuidam. Mesma coisa, a contabilidade. Nós temos um escritório contábil, nós somos do lucro real, então ele cuida desse tema, que é um tema complexo, inclusive. Então eu estou tranquilo quanto a isso, eu confio nele, é uma relação de confiança. Eu não vou perder uma noite de sono por causa desse tema, nem do jurídico e nem de contabilidade. A mesma coisa é para TI. Os nossos clientes, eles confiam. Primeiro que eles confiam porque eu cuido do ativo mais importante da empresa dele, são as informações. E o pior, né, ou o melhor, é os ativos do cliente dele. Então você imagina que tem lá uma advocacia, uma construtora, uma empresa de arquitetura e ele tem lá, ele cuida desses clientes, ele atende esses clientes e todas as informações desse cliente estão dentro da empresa dele. E eu administro a TI dessa empresa. Então tem questões relacionadas a compliance, LGPD. Então como nós somos eu tenho um viés muito grande com o jurídico, toda a TI que nós fazemos, todo o suporte, a gestão, a administração de TI, ela é by design LGPD.
Eu olho para a tecnologia e vejo se aquilo tem alguma questão de compliance. Porque eu sei que o meu cliente final, num dado momento, o cliente dele vai pedir para ele conformidade. Como um banco chega no escritório de advocacia, por exemplo, e fala assim, olha, eu quero ver como é que está a sua TI. Se você está cuidando dos dados, se você tem backup, se você tem antivírus, se hacker não vai invadir a sua organização, sequestrar dados. Porque a questão maior hoje em dia de qualquer organização não é o dado em si, é a reputação. Então, se uma empresa ela perde os dados dela por algum motivo, é a reputação dela que está em jogo. Você imagina, você tem lá as suas empresas, que alguém está tomando conta lá, que te atende, e num dado momento você sabe que aquela empresa teve os dados expostos na internet. Como que você fica em relação a isso? Né? Você fica inseguro. Né? Então a reputação é muito importante. Você fala, poxa vida, essa empresa não está cuidando bem dos meus dados, que está lá com ela. Da mesma forma que é o meu contador, todos os dados da minha empresa estão lá com o meu contador, todos os dados da minha empresa estão lá com a minha advocacia. Então nós cuidamos dos dados, das informações, claro, a gente faz todo o suporte no dia a dia, de Helpdesk, Service Desk, nós temos uma central lá na Digitrix, que tem lá mais de 15 pessoas, que está lá das 8 da manhã às 6 da tarde, segunda a sexta-feira, para atender os clientes. Então o cliente liga lá, não importa qualquer lugar que ele esteja no mundo, com o notebook dele lá, chama o suporte nosso e vai ser atendido. Então esse é um tipo de trabalho também. Mas o que nos diferencia muito, e isso tem a ver com a minha fala inicial, de você ter um método, você ter um processo que não tem atalho, a gente desenvolveu um método lá dentro da Digitrix chamado IT Growth. Né? E o que é esse método? Esse método ele consiste como se fosse os pilares de uma cadeira. Né? Então são 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar que a gente fala que a gente assume uma empresa, assume lá um cliente e eu vou manter e sustentar o que ele tem. Eu vou sustentar a tecnologia que ele tem. Tudo que ele tiver ali, eu vou manter. A minha primeira preocupação é ele não ter problema nenhum assim que eu assumo. Eu mantenho ele funcionando, a internet, o dia a dia dele, todos os recursos computacionais que você me perguntou, a tecnologia da informação, tudo que estiver ligado à tecnologia da informação, eu vou pegar para mim. Eu vou tomar conta daquilo. Mas nesse pilar aqui, nesse P1 aqui, nesse primeiro pilar aqui, eu vou manter isso. Já no segundo pilar, porque esse pilar já vai alimentar meu segundo pilar do meu método, que é o quê? Eu vou trabalhar o mindset do meu cliente. Eu vou trabalhar a cultura digital dele. Muitos clientes nossos, eles focam muito só em manter o que tem. Então eles veem a TI como custo e não como valor. Por quê? Porque eles não têm esse método onde eles estão. Então está no dia a dia ali. Se eu precisar, der um problema no meu notebook, o que você faz? Eu ligo para o cara do suporte. Eu ligo para o carinha da TI. Por quê? Esse carinha da TI vai fazer funcionar e vida que segue. Sim. No nosso caso, não. Então eu vou manter o pilar número 1 aqui. Eu tenho o pilar número 2, que é o quê? Evoluir esse mindset do cliente. E como que eu faço para evoluir esse mindset do cliente? Que essa é uma pergunta que alguns me fazem, porque o método ele fica muito bonito, mas e na prática? Eu trabalho com o conceito de executivos de relacionamento dentro da Digitrix. Então, ou seja, eu tenho algumas pessoas lá dentro que ficam o tempo todo conversando com o cliente. Se o cliente passar uma semana sem manter contato com a gente, ele liga para o cliente para saber o que está acontecendo, você está bem. Ele está sempre se relacionando com o cliente. Por quê? Para conhecer o cliente. Legal. Você tem que conhecer o cliente. Se você não conhecer o cliente, você não consegue entregar valor, perceber onde que dói as coisas nele, você não consegue perceber gaps. Então o segundo pilar é relacionamento. Eu me relaciono muito com os clientes. Eu estou sempre relacionando com o cliente porque de forma intencional eu estou atuando no meu pilar 2 do meu método. Que é me relacionar com o cliente, entender as dores dele, entender o próximo movimento dele, se ele está crescendo, se ele está estagnado, o que eu posso fazer para ajudar ele, não necessariamente com a TI. Eu tenho uma relação com ele, eu estou me relacionando com ele. Isso fortalece o quê? O meu terceiro pilar. Se eu estou sustentando ele bem, eu faço um bom trabalho de sustentação, que é seja, esse dia a dia aqui. Como nós somos uma empresa, obviamente, de tecnologia, você imagina que tem plataforma para tudo lá. Então tudo é mensurado. Então eu sei como é que é o dia a dia desse cliente, o que ele pede, como que ele pede, toda essa rotina dele. Uma vez que eu sei essa rotina e eu estou me relacionando com ele, eu entendo os gaps dele. Né? Então não importa o tipo de negócio que eu comece a atender, que eu nunca vi, em 2, 3 meses eu estou sabendo tudo sobre o negócio dele por causa do relacionamento. Eu passo a entender o business dele. E aí então, nesse terceiro pilar, que é o quê? É onde eu vou identificar os gaps. Eu identifico os gaps dele, identifico as melhorias dele e monto para ele um plano de ação. E eu falo para ele, ó, você tem um as-is hoje, você tá desse jeito. Que tal você ser assim? Eu faço um as-is e um to be. Ó, você tá assim, essa aqui é uma foto sua de hoje. Nós estamos nesse patamar aqui. Eu proponho que você venha para cá. Legal. Né? Então isso às vezes tem investimento que pode ser feito imediato, são coisas que às vezes nem tem investimento, às vezes é comportamental.
é uma questão de processo, é mudar alguns processos dentro da empresa do cliente, ou às vezes é investimento que pode ser projetado mais para frente, ele vai fazer de acordo com o fluxo de caixa dele e com o apetite dele para a tecnologia. Depende muito do quanto que ele entende o valor disso e cabe a nós também mostrar valor para ele. Não fica esperando, o cliente não enxerga valor. Não, nós temos que mostrar valor para ele. Nós temos que ser proativo nesse sentido. E o quarto pilar é a execução. Nós temos uma equipe de projeto dentro da Digitrix que executa os projetos também. Então, tudo aquilo que nós falamos para o cliente, de alguma forma, nós vamos ajudar ele a implementar aquilo. Seja acompanhando um terceiro, sei lá, o cliente, eu estou recomendando que ele coloque um CRM, eu estou recomendando que ele coloque uma plataforma XPTO. Eu, às vezes, não vou implantar a plataforma, mas eu vou ajudar ele na escolha da plataforma, eu vou ajudar ele a implantar, eu vou acompanhar, vou fazer gestão do projeto junto com ele. Ou seja, ele tem alguém que vai estar apoiando ele do começo ao fim daquela iniciativa ali. Então, esses 4 P's, que é sustentar, evoluir a cultura do cliente, evoluir o mindset do cliente, para que ele tenha uma cabeça mais digital, que ele pense o negócio dele em termos mais de tecnologia. E aí eu vou enxergar os gaps, eu vou implantar, o que eu tenho aqui? Uma ferramenta da administração, eu tenho meio que um PDCA, eu estou girando o tempo todo esse ciclo virtuoso dentro do negócio dele. Isso é o que tem dado certo há muitos anos já, desde o começo da Digitrix, essa é a iniciativa que a gente tinha criado lá na outra empresa e funciona muito bem. E aí o operacional disso, a gente vê na prática, porque eu vejo o pessoal nosso de relacionamento, que são como se fosse gerente de contas de banco. Então eles estão ali com o cliente e eles têm viés técnico. Então eles falam, olha, você está usando isso, você usa aquilo, você faz isso, você faz aquilo. Ou seja, eu falei, nossa, eu não fazia isso. Você sabia que tal segmento está usando dessa forma? Por que você não usa também? Mas eu nem sabia que existia. Não, mas nós estamos aqui para isso, para te mostrar isso. Então a gente começa a trabalhar dessa forma para que o cliente, fala, caramba, não é só sustentar a TI, não é só manter o dia a dia funcionando. Não, é mais. Você precisa evoluir a sua cultura, precisa ver os gaps e implantar. Que legal, você está muito próximo do seu cliente, então, não só na parte de manutenção, né? Que é o que quando a gente pensa em TI, realmente é o básico do básico. É o que vem à mente, né? É o que vem à mente. Isso é um pacote único, então assim, eu fechei com a Digitrix, eu já tô com tudo isso que você falou incluso, ou tem algo mais simples? Não, o método já está incluso. Em todos os nossos pacotes já tem o método, né? Porque a gente entende... Muito legal. Porque quando eu faço um link disso com nossa missão, veja, tudo é intencional. Então, se eu tenho uma missão que está estampada na parede lá, a nossa missão é transformar negócios e pessoas através da tecnologia, gerando tranquilidade e segurança. Percebe o poder dessa frase? O que eu quero gerar para o meu cliente? Né? Eu quero transformar esse cliente, quero gerar segurança e tranquilidade para ele. Então, eu não posso restringir isso aos planos que eu tenho. Isso tem que ser verdade em todos os planos. Mesmo aquele cliente que é pequeno, que tem um plano menor, nós trabalhamos basicamente com 3 planos hoje dentro da Digitrix de assinatura. O que a gente chama de Essential, que é um plano mais de suporte e gestão remota, que são clientes que estão mais, né, em locais mais longe pelo Brasil, nós atendemos o Brasil inteiro hoje. Então esse cliente ele pode ter um plano menor e normalmente ele está 100% home office, então faz sentido esse plano para ele, mas a maioria dos clientes já está no plano do meio, que chama que é o plano premium, que é um plano que eu tenho um pacote de serviço e inclusive o suporte presencial. Então, de tempo em tempo, ele tem a visita do pessoal de suporte para fazer auditoria, implementações agendadas. Sei lá, o cliente agora está com 30 novos notebooks, precisa implementar, o time vai lá para implementar isso. Então, é um pacote mais completo. E eu tenho o Enterprise, que é o outsourcing de pessoas. Então são as empresas que falam, eu preciso de ter 2, 3 pessoas aqui dentro da minha empresa, para complementar o meu time, ou eu quero fazer um outsourcing inteiro do meu time. Eu tenho alguns clientes maiores que eles têm, 100% do time dele é Digitrix. Então eu tenho um time lá dentro, que fica lá atuando. E é um facilitador enorme. Enorme. E ele tem uma empresa que está antenada com o mercado, mas eu tenho um misto também. Eu tenho empresa que tem um time dele e tem pessoas nossas lá dentro para complementar. Então ele não quer ficar só com o time dele por uma questão estratégica, ele quer ficar com os dois aqui, por uma questão de continuidade de negócio, não ter problema nem de um lado e nem de outro. Então é uma estratégia mais inteligente dele manter o time dele interno e manter também uma empresa com expertise de mercado. Que legal. Que bebe em outras fontes também. Você acha que hoje o mercado, a maior dificuldade é criar essa consciência nas empresas? Ou você vê que tem algum outro fator que
é o mais complicado do business? Em relação a eles entenderem o valor disso, Gabriel, eu penso assim. Que é meio enraizado essa questão de, eu chamo quando precisa ali. Né? É que normalmente, eu penso muito que ele volta um pouquinho pelo meu segundo pilar, que é a evolução do mindset do empreendedor. Uhum. Então, como esse empreendedor, ele está muito focado no business dele, por exemplo, um contador, está focado muito no negócio dele lá, o advogado a mesma coisa, e ele não tem um viés digital, ele não enxerga ainda, talvez esteja mudando, talvez não, está mudando muito agora, né? Está muito mais latente o papel da tecnologia no negócio. Então ele ainda deixa a parte, ele ainda não coloca a tecnologia como prioridade. Eu brinco que ele não acorda de manhã, né? Ele acordou de manhã. O que para mim, o que é uma mente totalmente digital, né? Uma mente digital. É aquela pessoa, aquele empreendedor que ele acorda de manhã e pensa o seguinte: quando isso começa a acontecer, o nível de consciência dele tá bem diferente já. Ele acorda de manhã e ele fala assim: poxa vida, como que eu posso melhorar as minhas vendas através de TI? Como que eu posso melhorar o meu processo X com tecnologia? Será que existe alguma tecnologia que eu posso melhorar isso e escalar? Então essa pessoa, esse empreendedor, esse gestor, ele já está pensando, ele já tem um mindset digital ou está construindo um mindset digital diferente. Então ele começa a colocar a tecnologia como o principal pilar da organização dele. Ele começa a entender, porque são processos, pessoas e tecnologia. Qual é a dúvida que tecnologia é o seu negócio? O seu negócio não é ser contador. O seu negócio, você deveria pensar como dono de uma empresa de tecnologia. Uhum. Porque a base aqui do seu business é a tecnologia. Você vai automatizar processos, você vai aumentar a produtividade com automação de processos, seja IA, seja RPA. Tem várias coisas que você possa fazer em termos de tecnologia da informação para que o seu negócio seja potencializado, você entregue uma experiência melhor para o seu cliente. Se você não fizer isso, o seu concorrente está fazendo. Então a sua base tem que ser tecnológica. Se você voltar um pouquinho para a época da pandemia, o que aconteceu na época da pandemia? Se você fizer uma análise ali. Você ia na Santa Efigênia, tinha diversas lojas lá funcionando o tempo todo. Quando entrou a pandemia, que a coisa começou a complicar, o que aconteceu? Todo mundo fechou as lojas. Quem estava no digital, que já tinha o mindset do digital, morreu? Não morreu. Ele passou um perrengue, ele teve dificuldades, mas ele já tinha lá um e-commerce, ele já tinha um pensamento, ele já tinha se preparado um pouco melhor. Sim. E ninguém sabia que ia chegar a pandemia, ninguém foi avisado, olha, daqui 5, 10 anos vai ter uma pandemia. O negócio foi, né, veio de uma vez, foi uma onda que veio ali de uma vez. Né? Então, aquelas pessoas que não acreditavam naquilo, elas tiveram muita dificuldade e alguns fecharam as portas. Muitos falam assim: eu não sei trabalhar, Edson, eu não sei trabalhar no digital, eu só sei trabalhar no presencial. Não sei, não sei trabalhar, não sei. E mesmo porque para trabalhar, dependendo da sua estrutura de negócio, imagina, a pessoa tem 5, 10 lojas presenciais e pivotar isso para um digital, não é de uma hora para outra. Não é. Você tem que construir isso. Então não é de uma hora para outra. E ainda existe muitos empreendedores que têm dificuldade em entender que ele deveria acordar de manhã e pensar nisso. Falar como que eu estruturo a minha empresa com uma perspectiva digital muito melhor. Porque o concorrente está fazendo isso, o mundo está assim. Uhum. A tecnologia ela é a base de qualquer organização. Então não dá mais para o contador, para o advogado, para o arquiteto, ele focar muito no core business dele e esquecer que ele... mas eu não entendo de tecnologia, eu não gosto. Vai ter que gostar. A verdade no oi cru vai ter que gostar. Se não gostar, ele vai ficar para trás. Sim. Né? Eu não digo para gostar ao ponto de escovar bit. Não é isso. Mas tem que ter um entendimento de como que ele vai usar isso no negócio dele e ir atrás. E ter pessoas em volta dele que ajudem ele nesse sentido. Sim. O Edson, e como você usa a tecnologia a teu favor hoje? Falando do lado PF agora, nem falando de PJ. Como você hoje acorda e usa a tecnologia a teu favor? Nos teus negócios, para as tuas conexões?
Então, eu sou muito fã, né, todo mundo que está comigo sabe, eu sou muito fã do ChatGPT, eu pago assinatura, né? Então eu uso demais, eu já preparei, estou ensinando o ChatGPT o tempo todo para que ele possa me dar as respostas. Ele é hoje eu brinco que é uma das pessoas que eu mais falo é com ele, né? É o tempo todo conversando com ele, pedindo insights, fornecendo. Eu passo uma dica que eu dou: passe informação para o ChatGPT se você está usando. Diga para ele o que você está fazendo. Não só pergunte. Não é simplesmente soltar a pergunta. Não, diga para ele, né? Conte o seu dia para ele, vai. Conte o seu dia para ele. Olha, estou num projeto XPTO, está acontecendo isso. Vai contando para ele, vai falando, vai mostrando todo um contexto, porque a inteligência artificial ela é muito contextual. Então, quando você começa passar para ela informações, ela vai aprendendo, né? O Learn Machine. Então ele começa a aprender, ela vai aprendendo, ela vai entendendo como você funciona, ela vai identificando você, ela vai personalizando você, ela vai personificando você, ela começa a entender como é que você é ali e você vai ter o quê? Uma resposta. Então assim, faça por ela primeiro para ela fazer para você, como qualquer ferramenta. Né? Então você ajuda você ensina aquela ferramenta para que ela possa te ajudar. Então uso muito a GPT. Como nós somos muito Microsoft lá dentro da empresa, a gente é agnóstico a fabricantes, né? Mas nós somos um dos maiores parceiros da Microsoft no Brasil hoje. Então, isso faz com que a gente, claro, a gente tenha muito mais acesso rapidamente. Então, existe uma ferramenta de IA na Microsoft chamada Copilot, né? Que é o copiloto. Então, o nome já diz, é um copiloto. Então, quando você está logado na suíte da Microsoft, ele sempre está aqui do seu lado, como se fosse um copiloto mesmo. É só você clicar nele e que ele vai te ajudar. E ele já está com inteligência, onde se você estiver no Word, ele sabe que você está no Word e já vai te ajudar no Word ali. Monta para mim uma peça, monta para mim um texto, monta para mim um artigo, monta para mim uma publicação. Então ali ele vai te dar muitos insights, ele está ali com você. Estou no PowerPoint, ele monta para você. Eu estou no Excel, ele vai montar fórmulas para você. Você não precisa mais fazer cálculos complexos. Não domina Excel. Não precisa mais. Não precisa. O Copilot faz para você. Mas eu tenho 3, 4 planilhas. Ele mescla. Eu quero fazer uma análise desses dados. Ele faz para você. Ele é um copiloto. Ele está do seu lado para fazer. Nós usamos muito isso dentro da Digitrix. E a gente faz alguns webinários com clientes para explicar isso para eles. Porque isso, embarcado na suíte da Microsoft, e hoje 99% dos nossos clientes usa a Microsoft. Esses clientes, quando eles são potencializados por essa IA, a produtividade deles explodem. É um absurdo. Ganha muito tempo. Né? Ganha muito tempo. Então, às vezes, você, poxa vida, eu estou atrasado e eu não consegui pegar aquela apresentação. Você entra lá, você pede, enquanto você está voando, quando você descer do avião lá no lado seguinte, está a apresentação no seu e-mail. Então, tem muita facilidade que você pode usar no seu dia a dia. E a gente usa muito isso dentro da Digitrix. Eu uso muito o Copilot, eu uso muito o ChatGPT. E tem algumas outras que a gente vai usando, vai testando. Mas essas duas são as que hoje é um diferencial muito grande. E uso muitos aplicativos, obviamente, né? Para poder orquestrar o meu dia a dia, que é bem corrido. Na empresa, você acha que a IA vai tomar a vaga de alguns colaboradores ou não? Então, essa é uma pergunta que todo mundo está fazendo, né? A IA vai nos substituir. É assim, eu tenho repetido muito isso. Até antes da gente entrar aqui, a gente estava falando sobre isso. A IA, para mim, ela é uma caixa de ferramenta. Eu brinco, se você não souber que ferramenta que você precisa para pregar um prego na parede, o que adianta? Né? Então a IA, ou essas milhões de IA que existem, é para resolver alguma demanda que você tem. Ela é para você resolver um desafio que você tem, um problema que você tem. Então eu primeiro preciso conceber o que eu quero fazer antes de buscar a ferramenta mais adequada. Então assim, é óbvio que muitas das atividades que nós fazemos hoje que não tem um valor, né, um valor agregado alto, a gente vai querer substituir. É natural. Você não quer ficar fazendo todos os dias as mesmas coisas, né? E você fala, poxa, não tem um jeito melhor de fazer isso aqui? Não tem uma IA, não tem uma automação para fazer? Então eu imagino que, claro, como qualquer ruptura, qualquer revolução, nós vamos ter que nos readaptar. Nós vamos ter que fazer uma nova adaptação do nosso trabalho, como sempre foi assim. Todas as revoluções industriais, nós tivemos uma preocupação com, né, vai gerar desemprego? Provavelmente.
né, provavelmente vai gerar, já está gerando desemprego. Né? Eu estava até comentando com o pessoal aqui, hoje você tem IAs para fazer cortes de vídeos como esse que nós estamos produzindo aqui, que é um absurdo, era impensado. Você joga um vídeo lá e você tem os cortes. É 100%, Léo, toma cuidado, hein, 100% assertivo? Não, ainda tem um grau de melhorias. Mas é a realidade. É a realidade. Então a gente precisa entender que quem controla a tecnologia somos nós. Então nós vamos ter que nos adaptar, criar novos postos de trabalho. Acho que novas competências vão surgir, novas profissões vão aparecer, como sempre foi. Sim. Né? Num dado momento tinha carro e não tinha carro. Né? Com o carro mudou toda uma sociedade. Num dado momento, na agricultura, você tem tratores que faz tudo que uma pessoa faz. Né? Hoje em dia os drones dominaram. Dominaram. Então, assim, nós temos que nos adaptar. E é um cenário que a gente precisa saber como nós vamos nos adaptar. Mas ele está aí. Sim. E não vai voltar. Né? Experimentamos que isso é bom. Né? Tem o lado que, de repente, é questionável, mas ele é bom. Né? Ele nos ajuda. A tecnologia está aqui para isso, para nos ajudar, para nos apoiar. Imagino que as IAs também elas estão longe de toda a potência que elas vão poder trazer ainda. Né? Você vê que elas estão em constante melhoria. Daqui a pouco vai ser um negócio assim surreal. A minha opinião é a seguinte, eu acho que quem faz o básico deve se preocupar com as IAs, né? Porque o básico ela já está fazendo. Agora, quem pensa fora da caixa, né? Traz esse lado humano, da criatividade humana para o dia a dia, não tem por que se preocupar muito. Nós criamos a tecnologia para nos ajudar. Né? Então nós criamos, esse é o princípio. Nós criamos. Um aliado. Criamos aliados, né? Então a tecnologia está para nos ajudar. Agora, cabe a gente definir o que a gente quer dela. Agora, precisamos entender também que se a gente ficar acomodado, e volta àquela pergunta que você fez, né, dos desafios, se o empreendedor não entender que ele precisa pensar a tecnologia para a empresa dele, o concorrente vai pensar, já está pensando faz tempo. Então, assim, a gente precisa entender que existe um jogo sendo jogado e nós hoje vai ficar fora desse jogo e a gente entra para jogar ele também. Né? A verdade é essa. Ou você joga esse jogo, você entende, nós estamos vivendo a bolha de IA, não vai parar, isso é uma loucura, é igual hamster. Então, assim, IA para todos os lados, de todos os formatos, isso vai gerar uma série de possibilidades, mas num dado momento isso vai se consolidar. Como qualquer revolução, você tem o pico dela e ela vai começar a se consolidar. E quem que vai jogar esse jogo melhor? Quem entender como é que ele está sendo jogado. Entender que momento nós estamos. Não precisa sair no desespero. Tem pessoas desesperadas. Edson, que IA que eu uso? Eu falo, mas que problema você tem para resolver? Quer usar por usar. Eu vou abrir uma caixa de ferramenta que tem 1 bilhão de ferramentas lá dentro e eu não sei que problema que eu quero resolver. Sim. Porque às vezes você não vai precisar de uma IA para resolver um problema, pode ser uma automação simples, pode ser uma situação simples. Na verdade, as IAs é para poder a gente potencializar os desafios que a gente tem, para a gente conseguir olhar para aquele desafio e falar, caramba, esse era um desafio muito latente, mas com o poder de uma IA, será que eu não consigo? Então, ou seja, acontece aqui primeiro, né? Primeiro a gente pensa, a gente concebe que problema nós temos, que problema eu quero resolver. Então, quando eu penso que eu quero transformar pessoas em negócios, eu tenho um desafio. A partir do desafio, vem todo o resto. Sim. E pode ser que a IA seja um caminho para me ajudar. Pode ser. Então, eu vou buscar, primeiro o desafio, o que eu quero resolver. Porque senão não tem como. Isso quase todos os dias. Algum cliente ou algum colega fala assim, poxa, é muita IA, por onde que eu começo? Eu falo, começa pelo simples. Que dor você tem que você gostaria de resolver? É de vendas? Você quer produzir mais? Se você quer que a sua equipe produza mais, primeira coisa, faça eles aprender uma inteligência, que é o Copilot da Microsoft. Compre uma licença, coloca lá para eles testarem. Você já usa alguma inteligência artificial? Não uso nenhuma. Começa a usar uma. Pega uma e usa essa uma. Extrai o máximo dela. Porque o princípio você vai perceber, você vai aprender. Uma vez que você aprender o princípio, você vai entender as demais tecnologias. Porque é uma tecnologia, como Sim. outra qualquer. Sim. Só que ela tem uma capacidade diferente. Ela tem um poder, uma capacidade totalmente diferente que nós ainda não enxergamos onde nós podemos chegar com ela. Né?
mas a gente pode chegar bem longe com ela. Muito legal. O papo tá muito bom. Edson, me diz uma coisa, pra gente daqui a pouco ir pra reta final do nosso episódio. Hoje Digitrix está consolidada no mercado. Quais são os próximos passos? Para onde você quer que a Digitrix corra? Nossa, essa pergunta é bem legal. Essa pergunta é o que permeia a minha cabeça e com certeza do meu sócio também. Uhum. Né? Primeiro que a gente não quer se posicionar só como uma empresa de tecnologia. A razão de nós existirmos é a tecnologia, é óbvio. Né? O nosso, é o meio, mas não é o fim. Nosso skill, né? O nosso hard skill, vamos dizer assim. Né? Nós sabemos mexer com tecnologia. Uhum. Mas a gente quer, primeiro, criar um ecossistema em volta de nós, da nossa empresa. Então, a Digitrix está aqui. Nós temos uma cloud, a Digitrix Cloud, que é uma empresa também que faz parte desse ecossistema. Nós temos a parte de locação de notebooks. Nós temos alguns outros negócios que estão em volta da Digitrix. Né? Mas porque a Digitrix ela começou aqui como um núcleo e a razão da gente chegar até aqui. Mas a gente não quer parar por aí. E hoje a nossa maior iniciativa hoje é trabalhar mais a questão da educação. Né? De começar a educar melhor o nosso cliente, criar um movimento para empreendedores, ou seja, começar a criar um braço também de educação para que a gente possa ajudar outros empreendedores, seja do setor de tecnologia, empresas parecidas com a nossa, que são milhares delas pelo Brasil, são pequenos empreendedores na área de tecnologia, fazendo suporte, manutenção, que a gente possa de alguma forma impactar eles, de alguma forma criar forma de ajudá-los, e outros empreendedores também, de qualquer outro segmento, que a gente possa de alguma forma ajudar também. Uhum. Então, para isso, a gente também quer construir um braço de educação para isso. Hoje é o que a gente quer, para que a gente entende que esse conjunto de ações, de movimentos, aí sim está combinando com a nossa missão, que é transformar as empresas. Não só com tecnologia, porque às vezes o cliente nosso ele entra lá através de um contrato de suporte de TI, mas eu penso comigo, ele tem lá 80 pessoas dentro da estrutura dele. Como que eu posso ajudar ele? Como que eu posso ajudar ele a treinar melhor essas 80 pessoas? Será que eu posso levar para ele, por exemplo, um treinamento de IA? Ele tem 80 pessoas lá dentro. Legal. Eu não posso focar só nele como CNPJ. Eu preciso focar nele, mas olhar um pouco mais além. Aquele empreendedor, aquele dono de negócio, ele tem 70, 50, 30 pessoas que são os funcionários dele. Como é que eu posso impactar esse funcionário dele? Como é que eu posso entregar valor para ele? Para que ele olhe e fale, caramba, a Digitrix ela não entrega só suporte de TI, ela tem um ecossistema que me apoia. Ou seja, tem um parceiro de negócio. Para mim faz muito sentido isso. Muito bom. Legal, e eu acho que vocês estão no caminho certíssimo. Ter um diferencial ali, realmente agrega muito valor isso, né? E quando você acaba transformando essas empresas, eu acredito que você ganha vários fãs ali, né? Os seus clientes acabam se tornando fãs também da Digitrix, de você e do teu sócio. Vocês hoje têm algum nicho específico que vocês atacam? Ou qualquer tipo de negócio? Não, a gente não. Hoje, quando a gente começou, quando eu comecei a empreender lá atrás, a gente. É óbvio, né? Sempre que você está começando, até uma dica que a gente dá para novos empreendedores, que quando você começa, é muito importante você ter um foco. Né? Só que esse foco, ele. Parece até estranho falar isso, né? Ele deixa de ser relevante num dado momento. Você não pode ficar com aquele foco naquela. Todo mundo fala, qualquer mentor vai falar para você, você tem que ter foco. E é verdade. Então a gente começa o negócio, a gente focou muito no segmento jurídico. Uhum. Então hoje 40% da base da Digitrix, ela é de advocacia. Então são grandes nomes da advocacia que a gente assessora, dá todo suporte, que está há anos. Mesmo quando ele já era da outra empresa, eles migraram para a Digitrix junto com a gente, nos acompanhou, porque entende que a gente sempre entregou valor para eles. Então a gente focou muito no setor jurídico, advocacia. Mas depois, com o tempo, nós percebemos que não fazia mais sentido, ia nos limitar. E a gente queria experimentar e conhecer outras coisas. Né? Porque a gente também aprende muito com o cliente. Eu queria aprender com os novos setores. Né? Então a gente tem setores lá dentro hoje que eu não sabia nem que existia. E eu falei, caramba, que legal isso, né? Como é que funciona? Né? Então é um interesse genuíno entender o business do cliente. Uhum. Eu falei, caramba, como é que funciona isso? Então você aprende, então eu queria viver isso, a gente queria, por uma questão estratégica também, diversificar. Então a gente atende vários setores, mas somos muito fortes na advocacia, contabilidade, empresas de engenharia, empresas de arquitetura.
empresas de educação, colégios particulares, nós somos fortes também. Então são vários setores que a gente atende bem e não tem problema. Até porque, como a gente tem o pilar de muito relacionamento, a gente faz uma imersão no cliente logo no começo para que a gente entenda o negócio dele. Porque a gente não pode esquecer que o core dele não é TI. Por mais que eu queira que ele tenha um mindset digital, que ele entenda a importância da tecnologia para ele, o motivo dele é outro. Sim. Né? O motivo dele é outro. Então eu preciso entender que quanto mais eu entendo o business dele, melhor eu adequo a tecnologia para ele. Legal. Né? Então isso para mim faz bastante sentido. E como vocês fazem hoje esse processo de aquisição de cliente? Quais são os canais que vocês atacam? Como é que é? Temos alguns, né? Muito network, obviamente, né? A gente tem muito network, mas a gente não pode ficar só com um canal único de aquisição. Então eu tenho prospecção ativa, eu tenho campanhas em redes sociais, parceiros, nós temos agentes que faz captação para nós, temos vários movimentos para poder captar clientes. Legal. E aí você tem um setor comercial lá dentro também para... Que são os closers, que quando chega a gente faz toda uma tratativa, qualifica o cliente, para verificar se esse cliente tem uma adesão, né? A gente chama de ICP, né? Para ver se é a persona ideal e para a gente colocar dentro de um processo, porque a gente realmente escolhe o cliente. Né? Nós escolhemos o cliente. Não é todo mundo que vocês vão atender. Não. Então o cliente tem que ter fit para ser um cliente da Digitrix. Ele precisa fazer sentido. Será que o momento dele é para nós? Às vezes o momento dele não é para nós. E a gente vai estar sendo totalmente incoerente, injusto com ele. Porque são momentos totalmente diferentes. E os empresários estão em momentos diferentes. Não estão em momentos iguais. Sim. A gente precisa entender isso. Às vezes eu estou num momento que sim, eu quero ser puxado. Mas quantos degraus são? Né? Então não dá para o cara esticar a mão e não me alcança lá embaixo para me puxar. Não dá. Então tem que estar numa altura que faça sentido eu puxar a pessoa. E ela tem que querer. Porque se o cliente, às vezes, ele está num momento que não é adequado, eu vou ter que fazer muita força. Muita força. Porque ele só vai entender o pilar 1. Lembra do meu método? Ele só vai achar que é manutenção de máquina, que é aquilo ali. Então ele vai começar a ver o quê? Preço, ele não vai ver valor. Sim. E aí não vai dar... Eu não vou conseguir agregar para ele de verdade. E legal você falar isso, porque eu imagino, vou te fazer essa pergunta já imaginando a resposta, nem sempre foi assim. Nem sempre você pôde escolher o cliente. Você lembra que o meu primeiro contrato, quanto que era o valor? Não, 290. Não, ali era quem aparecesse. Quem aparecesse, quem estivesse disposto a arriscar ali comigo, porque eu não tinha nenhuma estrutura, não tinha um posicionamento, enfim, estava num estágio muito inicial. Não tinha como, eu estava aprendendo a ser um empreendedor ali. Né? A gente não aprende nunca, né? Então a gente está sempre aprendendo, né? Lifelong learner, né? A vida inteira está ali, você está naquela pegada ali. Mas ali eu estava muito no início. Então, por um bom tempo, eu não escolhia o cliente de jeito nenhum, não sabia nem o que era isso. Eu não sabia nem o que era um cliente ideal, um ICP, funil de vendas, tudo isso que nós sabemos hoje, que a gente fala o tempo todo. Imagina, alguns anos atrás, isso para mim era uma coisa bem, bem longe. E o Edson de hoje, se ele fosse falar alguma coisa pro Edson que fechou o primeiro contrato lá de 290 por mês, o que ele falaria? Cara, eu ensinaria o que eu tenho para mim hoje e que sempre eu falo para os colaboradores. Teve um evento interno lá dentro da Digitrix, nós temos vários encontros. Tem um encontro lá chamado de Trix Connect, que é totalmente interno nosso. Então a gente vem todo mundo lá para dentro, é um momento muito nosso ali de conexão e a gente bate um papo ali. E eu ensinaria isso que eu vou falar agora para esse cara lá de trás. Que se eu soubesse isso, e é uma coisa super simples, que eu batizei isso, eu li em algum dos livros que eu estudei, né, muitos livros que a gente vai lendo nessa jornada, você descobre que você tem que buscar aprender muito e não para isso. Eu criei um negócio chamado que são 5 potes de ouro, né? Que se eu pudesse ensinar para esse Edson lá de 2003, 2004, eu tenho certeza que tinha melhorado muito aquele momento. Esses 5 potes de ouro é o seguinte, é uma metáfora, né? Um comparativo. Então você imagina que todos nós temos 5 potes de ouro, todos, sem exceção. Só que se você não equilibrar esses potes, se você não tiver intencionalidade nele, se você não enxergar ele o tempo todo, você começa a ter alguns desafios, algumas coisas não dão tão certo,
por falta dessa visibilidade, dessa intenção clara, dessa expansão mental. Que é o seguinte, o primeiro pote de ouro, e ele é nessa sequência, tá? Nessa sequência. O primeiro pote de ouro é o seguinte, conhecimento. Você fala, poxa, é óbvio. Mas é óbvio mesmo. Conhecimento, estudar, ter o máximo de conhecimento possível. Por quê? Esse conhecimento, ele vai transbordar para o segundo pote. Né? Que é o quê? A prática. Saber fazer. Então, eu tenho conhecimento, eu vou ter a prática disso, que vai transbordar para o terceiro pote de ouro. Você vai perceber que tem que ter o equilíbrio nisso. Que é o quê? O network. Quem eu conheço. São as pessoas que eu conheço, que eu me relaciono. Esse é o meu terceiro pote de ouro. Qual que é o quarto pote de ouro? Recursos. Quais são os recursos que eu tenho? O que eu tenho à minha disposição? Alguns têm mais, alguns têm menos. Mas o que eu tenho de recurso para poder potencializar a minha carreira, a minha jornada? Isso para a vida pessoal e profissional. E o quinto pote de ouro é reputação. Como que eu quero que as pessoas me enxerguem? Como que eu quero ser visto? Então, quando eu tenho esses 5 potes alinhados, porque se eu encher esse pote aqui de muito conhecimento, mas não tenho prática, não executo, não faço acontecer, eu vou ter um desafio. Se eu não conhecer pessoas, eu também vou ter desafios. Percebe que se você conjugar esses 5 potes, se eu soubesse disso lá no passado, provavelmente eu tinha feito diferente. Então hoje eu equilibro esses 5 potes. São meus 5 potes de ouro, minhas 5 regras de ouro. Eu estou sempre olhando. Como é que está meu network? Como é que está minha reputação? Como que as pessoas estão me enxergando? Quando eu olho para esses 5 elementos, não tenho como eu tirar esses 5 elementos. Porque às vezes eu tenho muito conhecimento, mas caramba, mas não tenho prática disso. Então eu vou ter que arregaçar as mangas e meter as caras e fazer. Realmente um ligado no outro, né? E não adianta um muito cheio e o outro vazio. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Não tem uma regra clara desse equilíbrio. Você tem que determinar. Você olha para ele e fala, cara, eu estou muito mal de network. E a minha reputação? Onde os profissionais mais erram? Eu faço muita entrevista dentro da Digitrix. As pessoas mais erram, principalmente no network e na reputação. Não se apresenta de forma adequada, não fala de forma adequada. Ou seja, é como nós estamos enxergando a pessoa, é como as pessoas estão nos enxergando. Que mensagem eu estou passando para as pessoas? Tem a ver com a reputação. Pode ver que isso fala com o pilar de network. Sim. Né? Mas se você pegar os 5 pilares, esses 5 potes, não tem como dar errado. Então, caramba, às vezes a pessoa, você lê livro? Não leio. Você estuda? Não estudo. Poxa, você pode conhecer 1 milhão de pessoas, mas você não tem o pilar 1, pilar 2. Sim. E os recursos também. Né? Eu falo muito de tecnologia, mas tem vários recursos que você pode usar a seu favor, que você, de repente, de forma intencional, não está percebendo. Né? Muito legal. Então, você que está acompanhando a gente, os 5 potes de ouro que o Edson acabou de ensinar pra gente aqui, que realmente, se você tem ele equilibrado, conhecimento, prática, networking, recursos e reputação. Muito bom isso, hein? Vou aderir ao meu dia a dia isso aqui. Gostei. Você que está acompanhando a gente, eu deixo o recado para se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixa nos comentários o que você achou desse papo. Edson, a gente vai para a reta final. Na reta final eu sempre faço um ping-pong, um bate-bola. Claro. Respostas curtas e rápidas, o que vier na sua cabeça primeiro. Bora. Antes de eu passar isso, só para a gente pensar em alguma coisa de valor, com essa última pergunta que eu te fiz do Edson de agora pro Edson lá do passado, o quanto o Edson do passado pagaria pro Edson de hoje para ele ensinar tudo isso que ele viveu nesses anos todos aí? É muita grana, né? Cara, é impagável. Impagável. Não tem nem preço. Não, né? não tem preço, né? Porque é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Você é um cara bem jovem, mas eu sempre me questiono, né? Falo, caramba, se eu tivesse o mesmo conhecimento, o mesmo discernimento, a mesma amplitude mental que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, como que seria? Mas não vale a pena ficar pensando nisso, né? Sim. Vale a pena a gente refletir, vale a pena a gente fazer esses comparativos, mas é um absurdo, né? A gente encurtaria muitos atalhos, né? Muitos caminhos, né? Eu poderia ter evitado, né?
Como hoje eu tento evitar de muitas pessoas com as quais eu convivo. Falo, olha, eu já vivi isso, né? A minha experiência foi desse jeito. Eu nunca gosto de falar para a pessoa, ó, faça isso. Né? Eu gosto de colocar para as pessoas a minha experiência. E a pessoa pega aquilo e vê como que aquilo encaixa no contexto dela. Porque são contextos de vida totalmente diferentes, são jornadas muito diferentes. Né? Às vezes o que deu errado para mim, não sei se necessariamente vai dar errado para você. Mas eu conto a minha história de vida para a pessoa e eu busco também aprender com outras pessoas do mesmo jeito. Então eu pego lá, né? Então eu sou muito fã, assim, eu gosto muito dos insights, por exemplo, do Flávio Augusto, eu li tudo sobre ele. Então, assim, tudo que ele fala, eu tento trazer para o meu contexto. Onde que isso se encaixa? Faz sentido desse jeito? Faz sentido assado? Então, isso faz com que eu amplie a minha mente. Você tem uma amplitude mental, você tem uma expansão melhor daquele contexto para você ver se aquilo faz sentido para você. Então, você conjuga aquilo para a sua realidade. Né? Então, eu acredito que você poder explicar para outra pessoa que de fato quer te ouvir, né? O que você viveu, ela pode aprender muito com aquilo. Evitar erros e cortar alguns atalhos. Não tem necessidade do meu filho passar por tudo que eu passei. Exatamente. Você tá entendendo? Sim. Não tem necessidade. Eu não Já quero capinou todo o caminho ali. não tem sentido. Não tem como, né, eu achar que o meu filho tem que passar pelas mesmas coisas. Ele vive outra realidade. Né? Então, não tem sentido isso. Legal. Vamos pro bate-bola aqui. Um hobby. Jogar bola com meu filho. Boa. Um livro. Nossa, são muitos livros. Se quiser indicar mais de Mas eu gosto muito do Receita Imprevisível, do Aaron Ross, se eu não estou enganado é dele. Gosto muito do... Tem vários, cara. Tem alguns muito bons que eu falo assim, nossa, isso aqui eu preciso... E aí eu acabo esquecendo o nome. Tem do... um livro que eu gosto muito, muito, e é uma das coisas que as empresas mais erram, tá? Fica uma dica aí para quem é empreendedor, que está nos assistindo, que chama Onboarding Orquestrado. Esse livro é incrível, que ele te ensina a como trazer um cliente para dentro da sua organização. Que legal. Né? Da mesma forma que você vai viajar, não tem todo um processo para embarcar, para fazer um onboarding, você dentro do avião? Tem todo um processo, não tem? Por que você não faz isso na sua própria empresa? Para quando um cliente chegar, você também estender um tapete para ele e ter um processo muito claro de como você traz ele para dentro. Esse livro, ele é fantástico para você criar um processo de onboarding dentro da sua empresa, trazer ele para dentro da sua empresa. É um livro fantástico. Onboarding orquestrado. Boa. Um sonho. Cara, eu não tenho um sonho específico, falar é um sonho, né? Específico. Meu sonho é conseguir olhar para os meus movimentos e ter clareza, ser tangível o impacto que eu causo nas pessoas através desses movimentos. Legal. Esse é o meu maior sonho, é o que mais me satisfaz, me preenche. Né? Aquela satisfação que você fala, não sei porquê, mas eu estou satisfeito. Isso não tem a ver com dinheiro. Né? Tem a ver com de você olhar e falar, poxa, eu tô satisfeito com isso. Propósito, né? Propósito. Legal. Então isso acho que é o meu maior objetivo. Né? O resto é consequência, eu acho que disso. Boa. Uma pessoa. A minha esposa, que eu perdi em 2020, ela é a minha pessoa. Se você fosse escrever um livro, qual seria o título desse livro? Tem alguns títulos. Essa é difícil, normalmente difícil. O pessoal demora, né? Demora. Tem alguns títulos porque eu já ensaiei. Legal. Algumas vezes, né? Escreveu e aí coisa. eu não tinha certeza, mudei muito, tudo é contextual. Num dado contexto eu tinha uma ideia, no outro contexto outra. Se eu fosse escrever um livro hoje, seria alguma coisa assim, sei lá, aprenda com quem já percorreu a jornada. Legal. Né? Aprenda com quem já... Alguma coisa nesse sentido. Aprenda com quem já percorreu. Sim. Acho que você vai economizar bastante caminho. Vai. Você vai reduzir bastante caminho. Sem dúvida. Né? Não quer dizer que tem atalho.
é para aprender, é para fazer diferente, é para evitar algumas coisas. Não quer dizer que a jornada vai ser maravilhosa, né? Mas você vai fazer com mais consistência. Aquilo que nas mentorias as quais eu tenho, você faz com mais convicção. Então, quando eu estou com o meu mentor lá, e a gente até tem, né, um mentor em particular, né, a gente está na mesma comunidade, quando eu falo com ele e as coisas que ele fala e faz sentido para mim no meu contexto, eu consigo executar com mais firmeza, me dá mais convicção. E eu acho que é um pouco disso. Quando você aprende com alguém que já fez, você tem mais convicção para fazer aquilo. Legal. Ótimo, Edson, muito obrigado. Gostou do Imagina, papo? muito, muito. Boa. A casa é sua. Espero que quem estiver assistindo tenha algum insight na prática, né? Que possa ter pego alguma coisa aqui do nosso bate-papo e faça no dia seguinte de verdade. Não adianta ficar anotando um monte de coisa no papel. Eu sempre falo, não adianta sair com a mente cheia e o caderno cheio e não age, não coloca em prática. Volta lá para os meus potes de ouro, né? Então, muito conhecimento inútil. A minha esposa tem uma frase também que é boa, que ela fala que ela tá, quando ela vai nesses cursos, essas palestras, ela fica com obesidade de conhecimento. Exato. Aí você não sabe nem para onde você vai. Eu gosto de ir em palestra, eu gosto de ir nesses eventos, e eu sempre vou com um objetivo muito claro. Eu quero... Uma coisa eu tenho que aplicar no dia seguinte. Legal. Uma coisa, pelo menos. Muito bom. É igual livros. Todo livro que eu leio, uma coisa do livro eu tenho que tirar do livro. Às vezes o livro não é tão bom e às vezes eu não consigo. Mas normalmente, dentro da Digitrix, muito dos processos que tem lá, ele vem de algum livro. Que legal. Olha, mais uma dica pra gente encerrar o episódio. Mais uma dica de ouro do Edson. Você que ficou até agora, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Repito, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com os demais. Na semana que vem, a gente se vê no próximo episódio do Soul Podcast. Edson, obrigado. Valeu, cara. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.